Vamos para a palavra do Senhor comigo. Eu quero que você abra lá no Evangelho de João, capítulo 15, no versículo 15. João 15, onde o Senhor vai falar conosco nessa manhã. Nós viemos aqui para ouvir a sua voz. E a palavra do Senhor diz assim: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Obrigado, Pai, por essa palavra. Essa é a tua palavra, não é a minha, Senhor, e que o Senhor possa falar conosco através da tua palavra. Espírito Santo, tu que inspiraste esses homens santos da Bíblia, tu que trouxesses essa palavra, que o Senhor possa nos ensinar nessa manhã a tua palavra, Pai. Nós gostamos da tua palavra, nós amamos a tua palavra. Nós, Senhor, temos fome da tua palavra. Fala conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você está com fome da palavra? Amém? A palavra de Deus diz lá no capítulo 4 do Oséias: aqueles que rejeitarem o meu conhecimento, eu também o rejeitarei. O meu povo perece por falta de conhecimento, mas o Senhor diz depois aqueles que iriam ensinar a palavra e o próprio povo: se vocês me rejeitarem a conhecer a minha palavra, eu também rejeitarei a vocês. Então, querido, nós sempre temos que ter no nosso coração esse desejo de conhecer mais o Senhor. E por onde a gente vai conhecer o Senhor? Pela palavra, não tem outro lugar, amém? Então, sempre ter esse coração buscando. Aqui, o Senhor Jesus, no João 15, onde ele já estava ali para ser crucificado, ele estava fazendo ali do João 13 até o 17, fazendo um discurso, o seu último discurso, suas últimas palavras aos seus discípulos. E nesse capítulo 15, do versículo 15, ele vai dizer: olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu quero dizer que não chamo mais vocês de servo. A partir de hoje eu chamo vocês de amigo, porque por um amigo a gente dá a conhecer todas as coisas, a gente dá a conhecer mistérios. Então vocês são os meus amigos. Aliás, nós vemos uma sequência muito linda nos evangelhos, se você perceber. Quando Jesus chama os discípulos, eles são chamados como servos, a servir, né? Depois passa um pouquinho, nós chegamos no 15, e Jesus vai chamar eles de amigos. E depois, quando Jesus ressuscita e ele aparece lá, né, na sepultura, para Maria Madalena, ele vai dizer assim: recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi ao meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos. Agora já não é servo, agora já não é amigo, agora são os meus irmãos. E ainda diz assim: subo para o meu Pai, o vosso Pai também já não é meu Pai mais, mas também é o vosso Pai. Então nós vemos aqui um processo de crescimento, um processo em que Jesus vai mostrando devagarzinho qual é a nossa verdadeira posição. E nessa manhã o Espírito Santo quer falar conosco: qual é a tua posição? Você tem que saber a tua posição em Cristo. Você é filho, você tem um pai, você tem um irmão que é Jesus. Você é herdeiro de todas as coisas com Cristo Jesus. Nós temos que saber quem nós somos, amém? A Bíblia vai falar: estamos em uma só fé, em um só batismo, em uma só esperança, em um só Espírito, num só Senhor e Salvador Jesus, com um só Pai que age por todos, por meio de todos. Está lá em Efésios 4:5. Então nós temos que começar a descobrir qual que é a nossa posição. Vamos falar a verdade? Hoje, se a gente olhar de uma maneira geral, no globo da terra, toda a igreja de Cristo espalhada, a maioria das pessoas não sabe quem ela é, ela não sabe sua posição em Cristo. Ela não sabe quem, ela não tem uma identidade. Então nós temos, quando a gente nasce e a gente vai crescendo, a gente tem uma identidade. Inclusive nós temos uma carteira de identidade, né? Se a polícia te parar, ela não sabe quem você é, mas você mostra a identidade e fala: bom, eu sei quem você é, está aqui escrito, filho de quem você é, amém, tá bom.
tá? Mas nós temos uma identidade particular. Mas quando nós nos convertemos, o certo seria nós termos uma outra natureza. Então nós temos que descobrir a nossa outra identidade. E descobrindo nossa outra identidade, nós vamos descobrir a nossa posição. Agora é diferente daquela antes de eu encontrar a Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, nós temos que levar uma vida baseada na nossa posição em Cristo e não nas circunstâncias que nos rodeiam. Porque todo dia, todo momento, a cada segundo do relógio, nós estamos rodeados de circunstâncias. E na maioria das vezes, elas parecem que nos fazem mal. Porque nós não descobrimos ainda a nossa identidade, a nossa posição, porque nós não deveríamos agir de acordo com as nossas circunstâncias, mas agimos de acordo com a nossa posição. Filho de Deus, salvo, redimido no sangue de Cristo, cheios do Espírito, com anjos que acampam ao redor, uma palavra poderosa que nós temos que profetizar, o nome de Jesus, que é uma arma poderosa para nós. Então nós não devemos viver baseado nas circunstâncias, mas eu vivo pela posição que eu tenho em Cristo Jesus. Efésios, querido, é uma carta maravilhosa para ler. Você leia, releia, releia. Que lindo, ali fala da posição da igreja em Cristo. Vai falar, nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo. Ele nos tem abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais que estão nas regiões celestiais. Fala da posição, que Jesus é o cabeça, nós somos o corpo. Ele deu tudo para a igreja, a plenitude na terra é a igreja cheia do Espírito. Então, é a nossa posição. Aí, porque amanhã começa a semana de novo, né? Quer dizer, começou hoje, mas no sentido de trabalhar, resolver os problemas começam amanhã. Então a gente vai estar rodeado de circunstâncias. Aí está na sua mão você viver pela posição que você tem em Cristo Jesus, por aquilo que a palavra fala. Eu não me lembro agora se é João 17, não vou lembrar. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Querido, as pessoas vão falar para você, olha, isso aqui, olha aquilo lá. Eu creio na palavra, não em você, não no que o mundo fala, não no que a mídia fala, eu creio na palavra. A palavra de Deus é a verdade. Amém? Então é na palavra que nós queremos, é a nossa posição. Então, eu sei quem eu sou em Cristo. Devo saber quem eu sou em Cristo. Se você ainda não sabe, tem que procurar começar a saber, querido. Quem você é em Cristo. Jesus não tinha problema com a sua posição. Ele não tinha problema. Ele sabia quem ele era. Ninguém precisava ficar toda hora lembrando para ele, é o seguinte, cara, você não pode esquecer que você é filho de Deus, viu? Ele sabia quem ele era, ele sabia a sua posição, e quando as circunstâncias o rodeavam, ele sabia o que ele poderia fazer, porque ele era filho de Deus, o filho eterno de Deus. Ele dizia, calma tempestade, para vento. Ele sabia quem ele era, querido. Olha que engraçado Pedro, né? Pedro antes da conversão e Pedro depois da conversão. Pedro antes da conversão ele era um covarde. Pedro antes da conversão ele parecia que era o mais atirado, mas no fundo ele chegou até a negar Jesus, a gente sabe disso. Mas querido, quando ele é cheio do Espírito, e querido, quem revela para nós quem nós somos, quem é? É o Espírito Santo. Diz que é Ele que convence do pecado, da justiça, do juízo. É Ele que nos convence, você precisa de Cristo, sem Cristo você nada é. E quando Pedro foi cheio do Espírito, olha que interessante, a partir dali ele começou a saber quem ele era em Cristo Jesus. E quando ele chega lá na porta do templo, e o mendigo diz para ele, me dá uma esmola, e ele diz, olha, ele sabia quem ele era. Não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu sei em quem eu estou, eu sei quem eu tenho, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. Então ele foi contra uma circunstância de alguém que era coxo de nascença, e ele fez reverter aquela circunstância, porque ele sabia a sua posição, e não só saber, ele sabia, mas agia de acordo com a posição que ele tinha. Então Jesus está nos chamando para a gente começar a viver
a vida com Ele, assumindo a posição do qual Ele já nos colocou. Porque muitas vezes nós temos uma posição, nós temos uma autoridade, mas nós vivemos outra realidade. Então nós temos que começar a viver com o verdadeiro homem que está dentro de nós, aquele que já foi lavado e remido no sangue do Senhor, aquele que está investido de autoridade. Amém? Então não viva mais pelas circunstâncias, querido. Assuma a sua posição, comece a viver uma vida em Cristo, de verdade, né? De pé, sempre preparado, né? A Bíblia diz que nós temos que estar sempre preparado, com as armas espirituais, embraçando o escudo da fé, com a espada do Espírito, o capacete da salvação, o evangelho, calçado com o evangelho da paz, couraça da justiça, cinturão da verdade. Isso tem que estar em nós, nós temos que estar preparado. A Bíblia não diz que quando acontecer alguma coisa a gente correr e vestir as armas, não dá tempo, nós temos que já estar armados. A parábola das 10 virgens a gente conhece muito bem. Eram 10 as virgens, mas 5 levaram óleo de reserva e 5 não. Entenda que as 10 eram virgens, as 10 estavam esperando o noivo. Isso fala que na terra hoje existem esses dois tipos de igreja. Ela é igreja também, ela também está esperando o noivo, só que há uma diferença entre uma igreja e outra. Uma está cheia do Espírito, uma está na posição, uma está assumindo a sua posição de viver cheios do Espírito. Enchei-vos do Espírito, diz a palavra do Senhor. Não diz assim, ó, vai encher. Enchei-vos é sempre, todos os dias, porque é o Espírito Santo que nos capacita para isso, querido. Então tem essa igreja que está levando óleo de reserva, e tem a igreja que só está com a lâmpada, mas vai acabar esse óleo. Amém? Então quando a gente fala de circunstância, as pessoas que não vivem pela posição, mas vivem pela circunstância que está, se a circunstância está boa, eu estou bem com Deus. Se a circunstância está ruim, eu já estou meio de mal com Deus. Eu já não estou muito legal. Não vou orar, não vou isso, não vou na igreja, não vou no culto, eu não vou. Mas a coisa não está boa, vamos esperar a coisa melhor. Agora eu não estou com cabeça para Deus, ó. Nós temos que nos espelhar em um homem da Bíblia chamado Davi, porque o cara apanhou bastante, vamos dizer assim, fugiu bastante, sofreu bastante e nunca largou de Deus. Até o dia que Deus diz, agora você vai sentar num trono. E o seu trono será eterno, porque de ti virá aquele que reinará para sempre. Jesus é chamado de filho de Davi. Olha lá, querido, que bênção. Olha que bênção. Então quando a circunstância não está boa, você pode perceber, a gente é Zé do caldo, a gente não tem vontade de orar. Então, isso vai revelar para nós, você está ouvindo essa palavra e eu também, que se realmente eu estou agindo pela posição que eu estou em Cristo ou pelas circunstâncias que me rodeiam. Porque esteja bom, esteja ruim, ou esteja passando um momento muito difícil, eu estou chorando, eu estou angustiado, não importa, eu não abandono o meu Deus, eu continuo na mesma posição. Eu tenho que ser como Jó, quando ele disse naquela situação terrível e tribulação que ele estava, o meu Redentor vive, o meu Redentor vive, amém? Porque nós não servimos a um Cristo morto. Porque se nós servíssemos a um Cristo morto, nós poderíamos dizer, poxa, mas e agora? Quem poderá nos defender? Querido, Ele está vivo. Amém? Glória a Deus, Ele venceu a morte. E Ele não só está vivo, como Ele está conosco todos os dias. Então eu vou agir na minha posição de filho de Deus, junto com Cristo, e não pelas circunstâncias. Olha aí que circunstância ruim. Pensa, querido, será que Jesus não está vendo suas circunstâncias ruins? É só você que está vendo? Continue na posição, não abandone a posição, porque Jesus só dá vitória para quem permanece na posição. Se você sair da tua posição de filho de Deus, daquele que está de pé, armado, resistindo, orando e continuando, você vai perder o que Deus tem para a sua vida. E sempre vai ser assim. Quando Deus tem uma coisa muito grande para derramar, algo meio
tenebroso parece que acontece. Nunca ninguém recebe nada assim sem passar por alguma coisa difícil. Então, fique com o teu coração feliz se passe por algum momento difícil, seja na família, financeiro, qualquer outra coisa, porque Deus tem alguma coisa grande aí para realizar. Ele só não quer que você saia da sua posição. O diabo, querido, ele não está encostado em nós, mas ele fica de longe só torcendo. Ele vai sair da posição, ele vai descer, e quando desce, querido, ele ama esse tipo de coisa. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Todo tempo é bom. Nós podemos citar tantos exemplos da Bíblia. Eliseu em situação difícil, o que Eliseu fez, querido? O servo acordou de manhã, né? E quando ele saiu primeiro que Eliseu, da porta para fora na varanda, ele viu um grande exército rodeando a casa, dos sírios, se eu não me engano, né? E ele ficou apavorado. Quando ele vai contar para Eliseu, olha que interessante a diferença de uma pessoa que vive pelas circunstâncias, pelo que está vendo, e aquele que vive em outro mundo. Eliseu vivia em outro mundo. E Eliseu vai falar o que para o servo? Ah, Senhor, ele não desesperou, e agora que nós vamos fazer a verdade? Ele diz, Senhor, abre os olhos dele. Ele não está vivendo nesse mundo que nós estamos. Abre, Senhor, os olhos dele. Quando o Senhor abriu os olhos do servo, ele viu que maior é o que estava com eles. O exército poderoso do Senhor que estava lá de fogo era maior do que o exército físico que estava ali. Por que muitas vezes a gente não vê? A gente não vê e não experimenta porque a gente não fica na nossa posição e nós não cremos. Amém? Essa é a nossa posição. Não importa, querido. Nós temos que ficar na posição. Josafá recebeu a notícia que 3 reinos iriam invadir Judá. Josafá foi para a sua posição, chamou o povo, jejuou, filho de Deus, entra nessa posição e disse, Deus, Senhor que criou os céus, a terra, que nos tirou do Egito. Ele está assumindo a posição dele, eu sei quem é meu Deus, você precisa saber nas orações. Como que você vai orar para uma coisa desesperada e impossível, se você não sabe o poderio que é seu Deus? Deus, o Senhor que livrou o nosso povo do Egito. E Egito era uma potência, o Senhor tirou a gente de lá. Abriu o Mar Vermelho, nossos pais saíram de lá. É o mesmo que está aqui. Nós tomamos posição, Senhor. O Senhor está conosco. Nós sabemos que o Senhor pode nos dar essa vitória. E foram para a guerra com um exército de cantores na frente. E enquanto as pessoas cantavam, o inimigo se confundia e se matavam. Sabe por quê? Porque um rei tomou uma posição. Ele não agiu pelas circunstâncias, mas ele agiu pela sua posição em Deus. Eu sei quem eu sou em Deus e sei quem Deus é em mim. Amém? Você precisa descobrir isso e não voltar atrás e não retroceder em circunstância nenhuma. O que o diabo luta para fazer na vida das pessoas é fazer com que elas retrocedam quando elas encontram qualquer barreira pela frente. Não pode retroceder. Você tem que assumir a sua posição. Glória a Deus, querido. Então, nas circunstâncias difíceis, sabe o que você usa? Usa a sua identidade celestial. Esquece essa da terra, esquece essa pessoa que você é. Usa a sua identidade celestial. A coisa ficou feia, a coisa rodeou. Use a sua identidade celestial. Ore em voz alta quem você é em Cristo. Ore em voz alta quem Deus é, quem Cristo é. Fala das qualidades de Deus, das qualidades de Jesus. E depois você determina em nome de Jesus que o Senhor está contigo, o Senhor está no controle, que você não tem medo, porque o Espírito de Deus está com você, os anjos acampam ao seu redor e tudo vai terminar bem. Amém? Na história de Deus, e a Bíblia é a história de Deus, né? Do começo ao fim. Na história de Deus aqui, tudo sempre terminou bem. Tudo vai terminar
bem, muitas coisas para se cumprir. Deus vai restaurar todas as coisas. Sabe por quê? Deus está no controle do universo. Deus está no controle da história do mundo. Você é um pedaço da história de Deus, da história de Cristo, e Ele está no controle da tua história. Amém, querido? Então vai terminar bem. Ó, a tua vida não é o filme do Titanic, não é um barco furado que está indo tão bem, tão poderoso, e de repente um negócio tão grande afunda por causa de um bloco de gelo. Não, você é uma história que vai terminar bem. Todo mundo olhou Jesus crucificado ali, os discípulos correram, poucos ficaram ali, e muitos que tinham visto ele fazer milagre, acho que diziam assim: puxa, que história triste. Olha a situação desse rapaz aí, vivia fazendo milagre, falando que é filho de Deus, mas como que um filho de Deus e o Messias está numa situação dessa? Meu Pai do céu, misericórdia, mais um falso profeta. Querido, Deus tem o melhor para o final. Repete assim comigo: Deus tem o melhor para o final. Ó, Deus não gasta as coisas no começo, não. Ele deixa para gastar, os seus cartuchos lá no final. Deixa todo mundo pular, deixa a turma falar, lá no final eu mostro quem eu sou. E ao terceiro dia ele se levanta do túmulo. Ah, querido, que alegria, que glória. O melhor de Deus está para o final. Ó, todas as coisas que Deus ainda vai restaurar, o melhor está para o final. Novos céus e nova terra, e nós vamos viver com Ele para sempre nesses novos céus e nova terra. O melhor sempre está para o final. Então, nas nossas vidas, muitas coisas Deus espera um pouco, Ele deixa o melhor para o final. Então, você passa um tempo, fica na sua posição, porque todo tempo difícil é para a gente crescer, As árvores que têm as suas fibras mais duras, que servem para fazer os móveis que precisam de segurar muito peso, são as árvores que mais vento levam, aquelas que estão mais nos altos, que balançam para lá, balançam para cá, balançam para lá, as fibras são duras. Aquelas que estão no vale, que quase vento não tem, ela é muito mole. Então, querido, aproveita esses ventos do mundo e deixa Deus te fortalecer, porque você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Glória a Deus. Está entendendo? Vou ler para você algumas passagens aqui. Deuteronômio 28, onde o Senhor vai decretar uma bênção, para aqueles que tomarem a posição de obedecer os mandamentos, estatutos, ordenanças e juízos do Senhor. Ele vai dizer para vocês que tomarem a posição de me servir pela palavra. Ele disse assim: o Senhor fará que sejam derrotados na sua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da sua presença. O inimigo vem por 7, vem cercando por todo lugar. De repente ele encontra com você, mas quando ele encontra com você, ele vê alguém que está vivendo na posição de filho de Deus. O que o inimigo faz? Filho de Deus a gente não mexe, e o inimigo foge. Ele vem por falei errado, Ele vem por um caminho, mas quando ele encontra você na posição, ele foge por 7. Por quê? Porque você está na sua posição, querido. Se for ao contrário, olha, depois tem a parte da maldição, daqueles que não tomam a sua posição, e Deus disse assim, o Senhor o Senhor te fará cair diante dos seus inimigos. Por um caminho sairá contra eles, aí ao contrário, e por 7 caminhos fugirá diante deles, e será motivo de horror para todos os reinos da terra. Aqueles que não tomam a sua posição são envergonhados. Porque nenhum daqueles que confiaram no Senhor foram envergonhados, não sofrem vexames. Olharam para Ele e foram iluminados, seus rostos não serão, como é que é? Confundidos. É um salmo que tem também. Quando você olha para Deus, quando você contempla Deus, a glória de Deus é refletida em você. Quando a glória de Deus é refletida em você, o seu rosto com a glória de Deus não sofre vergonha. Amém? Não sofre vergonha. E se alguém estiver olhando e dizendo, mas puxa, mas que situação vergonhosa, querido, pode parecer para ele, Deus está no controle da sua vida. Jó no final da sua vida teve tudo em dobro. Jesus ressuscitou.
Davi se tornou o maior rei, fugiu mais de 10 anos de Saul, entre desertos e tantos lugares, mas se tornou o maior rei de Israel, o maior estrategista de guerra. Então, deixa Deus tomar conta da sua vida. A sua parte só é não sair da posição que Ele te colocou. Só não saia. Amém? Glória a Deus. 2 Pedro vai dizer assim, essa palavra é muito, muito gostosa, querido. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Diz assim comigo: coparticipantes da natureza divina. Então, aquilo que Cristo é como natureza e por natureza, você também é, porque você é coparticipante. Jesus é um derrotado, sim ou não? Não. Jesus é um infeliz, sim ou não? Não. Então, se ele não é um derrotado, se ele é sempre vencedor, se ele está sempre, você é coparticipante da natureza dele. Ele é o leão da tribo de Judá, e você vai miar como gato? Não, você tem que rugir como leão, porque a natureza dele está em você. Tudo aquilo que Cristo é, você também é, porque ele está em você. Não é essa coisa de, mas Cristo foi Cristo. Não, querido, você também é o Cristo. O Cristo está em você, Ele manifesta em você. Não que você seja o Cristo, mas entenda, o Cristo que está em você se manifesta como Cristo. Porque Ele habita em nós. Eu não sei se essa palavra é pesada para falar, mas nós somos possessos do Espírito Santo, entendeu? Porque se tem um espírito que habita dentro de você, você está possesso dele, sim ou não? É que muitas vezes esse espírito ele é muito, como é que eu posso dizer, muito cavaleiro, muito gentil, e quando a gente, como é que eu posso dizer, resiste ele deixa ser resistido, até um tempo, né? Até se apagar. Mas se nós dermos liberdade, nós estamos cheios do Espírito. E nós temos que deixar Ele nos controlar. E Ele vai manifestar em nós a natureza de Cristo, porque nós somos coparticipantes de Cristo. Você já viu Cristo abaixar a guarda para alguma situação difícil que apareceu na vida dele? Lê os evangelhos. Então, se esse Cristo vive em você, por que muitas vezes nós saímos da nossa posição e começamos a viver pelas circunstâncias? Eu posso dizer assim, circunstância é ilusão, Cristo é realidade. Circunstância, não tem jeito, realidade, tudo posso naquele que me fortalece. Não tem cura, Ele é o médico dos médicos. Não tem saída, Jesus tem a chave, que quando Ele abre uma porta ninguém fecha, e quando Ele fecha ninguém abre. Então você vive pela realidade, não pela ilusão. Circunstância é ilusão. Estou certo ou estou errado? Cristo tem que ser mais real do que esse mundo que eu vivo. Cristo tem que ser mais real da circunstância que eu estou passando. Então Cristo é realidade. Circunstância é ilusão. Circunstâncias, notícias ruins, é coisa do mundo, é coisa da realidade desse mundo. Amém? Você deve ter, quem já mais rodado um pouco aí, escutado tantos milagres de Deus maravilhosos, queridos. Que os médicos disseram não tem jeito, que as pessoas diziam não tem saída, mas a pessoa não saiu da posição e Deus honrou, porque Deus só honra quem não sai da posição. É entrar na posição e permanecer. Se você ficar na posição e permanecer, Deus honra a fé que você tem nele. Jesus tem compromisso com quem tem fé nele. Não de quem conhece Ele, sabe que Ele existe, sabe que Ele é bom e sabe que Ele pode fazer milagre. Isso é muito bom. Mas Cristo tem fidelidade e compromisso daquelas pessoas que têm fé nele. A fé das circunstâncias que não viu, que não aconteceu, mas que crê que vai acontecer. Amém? Então nós vivemos pela fé na nossa posição, não pelas nossas circunstâncias.
Diz assim: eu sou rei e sou sacerdote do Altíssimo. Algumas passagens só para a gente clarear. Apocalipse 1:6. Por que Jesus morreu? Para que Jesus ressuscitou? Para que Jesus subiu ao céu? Para que Jesus foi glorificado? Para que Jesus tem um nome acima de todo nome? Não é só esse o objetivo, isso era o primeiro principal. Mas olha o que diz aqui também em Apocalipse 1:6. E nos constituiu reino, e reino é para reis, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele glória e domínio. Reino e sacerdócio. Para que Jesus subiu ao céu? Para trazer para nós um reino e um sacerdócio. E aí vai para Romanos 5,17. Os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão numa vida futura. Não reinarão, diz o que? Em vida, através de Jesus Cristo. Vai viver como rei, reinarão em vida. Os que receberam a abundância da graça, através de Cristo. Olha aqui, o co-participante de Deus, o co-participante de Jesus. Se Ele é rei e rei eterno, Ele reina só lá? Não, Ele reina aqui. Ele reina aqui através de quem? De nós que somos os seus vasos. Então Ele reina através de nós. E nós reinaremos em vida. Isso é tomar posição. Porque quando fala de rei, a gente lembra das histórias antigas. Hoje não tem mais reis, são governos, né? Alguns países ainda usam monarquia, o rei estava lá. E quando o rei via que alguma coisa estava estranha ao redor dos seus limites, alguém querendo entrar, alguém querendo mexer, o rei se levanta para reinar. E reinar não é só ficar no trono não, querido, vão para a batalha, vão. O Davi ia para toda a guerra. Só uma que ele não foi e se lascou, né? Não é a história agora aqui. O Davi ia para toda a guerra. O rei não é para ficar sentando no trono. Meu Deus, me dá. Meu Deus, traz. Vou fazer mais uma campanha para ficar rico. Vai nessa, fica no trono sentado aí. Querido, o rei se levanta para ir à frente da batalha. Pode ler todos os reis da Bíblia. Iam para a batalha. Glória a Deus. Então, reinarão em vida. E o 1 Pedro 2,9 diz assim: vós, porém, tudo aquilo que era do povo de Israel que eles falharam, agora passa para nós. Vós, porém, sois raça eleita. O povo de Israel falhou. Agora vocês, igreja, são raça eleita. A bola está com vocês agora. Estou anunciando uma nova era, a era da graça, a era da minha igreja. Então vós sois raça eleita, sacerdócio real. Quando fala sacerdócio real, está colocando aqui duas funções. O sacerdócio é a realeza, não é real de ser real, é sacerdócio real. Alguém que ao mesmo tempo é sacerdote e rei, e Jesus tem essa característica. No Zacarias vai falar disso, né? Profetizando futuramente, que o Messias seria sacerdote e rei, e exerceria esses dois ofícios, fala lá. Então quando diz que nós somos sacerdócio real, é porque você é um sacerdote de Deus, amém? Diz para quem está do teu lado, você é um sacerdote de Deus. Eu não sei se você assume a posição do seu sacerdote, mas ser sacerdote é aquele que entra nas regiões celestiais, aquele que tem intimidade com Deus, que entra na sala do trono, que busca, que ora, que intercede, que chora, que clama. O sacerdote faz isso, mas também desce daquela situação e como rei, reina nessa vida poderosamente, amém? Sacerdócio real, assumindo a sua posição. Você é um sacerdócio real, tem que viver como sacerdócio real. Glória a Deus. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então você sabe quem você é, querido? É uma pergunta que eu deixo para você pensar. Você sabe quem você é em Deus? Você sabe a quem você pertence? Não faz sentido você saber que Jesus é o cabeça, mas ele não pode ter um corpo raquítico, um corpo doente. O corpo tem que ser forte também. A igreja tem que ser forte também. A igreja forte é aquela que vive na sua posição. Então fica estranho você ver, às vezes a pessoa, né,
Não faz sentido. O cabeça é Cristo. Ele é todo poderoso. Ele é maravilhoso. Nunca perdeu uma batalha. Aí vem o corpo já não é tão maravilhoso. O corpo já não é tão poderoso. O corpo já não tem tanta coragem de lutar. Não, se nós estamos enxertados na videira verdadeira, a seiva da videira vem para você. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Você sabe, querido, e isso é importante que a gente saiba, o valor que você tem em Cristo Jesus. Vamos falar uma coisa séria. Se a gente não fosse servir para nada, eu não estou dizendo que a gente em nós mesmos temos valor, mas se a gente fosse para não servir para nada, eu creio que Jesus nem desceria lá do trono para vir à terra se encarnar e morrer numa cruz. Ele morreu numa cruz para investir em você. Ele diz, eu sei que aquelas pessoas vão me servir, vão me buscar com defeito, mas vão querer me buscar. É isso que Deus quer, querido. É isso que Jesus quer. Então você tem que saber o valor que você tem em Cristo Jesus. Porque o sangue de Jesus te lavou. Porque o Espírito de Deus vive dentro de você. Você tem valor. Senão a gente vive como um coitado dizendo, ai, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, ai que desgraça, não sei o quê. Querido, você não é uma desgraça, você é uma bênção. Desgraça é quem infelizmente ainda não descobriu o seu Salvador. Mas você é uma bênção. Você tem que saber o valor que você tem, o quanto Jesus te ama, quanto Ele te quer, o quanto Deus se deseja. Isaías 49:16 diz assim: eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Ó, quando fala gravei, o que você imagina? O que Ele gravou na palma da mão dele? Fala aí. Seu nome. Quando Deus está falando com o povo de Israel, Ele está dizendo, olha, vocês são meu povo escolhido, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Por que nas palmas das mãos? Não sei se já aconteceu com você, você está num lugar, não tem papel, o que você faz? Deixa eu marcar seu número aqui. É na mão que a gente marca, não é? Não sei se você marca em outro lugar, mas todo mundo marca na mão. Na testa não dá, né? Você tem que estar no espelho e escrever o contrário. Na mão. Ah, como é que é seu nome mesmo? Qual que é o seu número? Tá, fica na mão. Você sabe, querido, que mão é sinônimo de trabalho. A gente faz tudo com a mão, faz bolo com a mão, dá partida no carro, tal, carpe, tudo é com a mão, escreve com a mão, computador com a mão. A mão é sinônimo de trabalho. E se o teu nome está escrito nas mãos de Deus, é porque o trabalho dele está ligado na sua vida. Por isso que eu estou falando, você tem que saber o valor que você tem. Deus está trabalhando na sua vida todos os dias. Ele olha e as mãos dele têm propósitos para você. Ele tem que mexer a história, ele tem que mexer as coisas na sua vida, na sua família, em tudo que te rodeia, interessa para Deus. Será que Deus está interessado na minha área profissional? Isso é uma coisa minha. Não, foi Deus que criou o homem, foi Deus que deu capacidade do homem a aperfeiçoar-se, crescer, entender, ter profissões. Isso aí está tudo no plano de Deus. Quando Ele criou o homem, projetou. Então Ele está interessado no que você trabalha, no que você faz, no que você estuda. Está tudo controlado por Ele, porque o seu nome está lá. Talvez você levante amanhã, você nem lembre de Deus a primeira coisa, você lembra de tudo que você tem que fazer, mas Ele clareou o dia, Ele já está lembrando de você. Aliás, à noite Ele trabalha na sua vida. Enquanto a gente dorme, Deus está trabalhando por nós. Porque o seu nome está lá, Ele não se apaga. Amém? Aí tem essa passagem de João 10:28 que diz assim: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. E essa aqui, querido, aqui que está o valor nosso, né? E ninguém as arrebatará da minha mão. Jesus está dizendo, você é meu. Eu te quero. Quero ver quem que vai tirar você da minha mão. Porque aquele que o Pai deu já é de Jesus. Jesus não vai perder, você pode ter certeza. Nós não podemos julgar porque nós somos humanos, mas Jesus sabe quem é dele. E Ele segura. E você pensa assim, mas Jesus só segura quando a gente entrega a vida para Ele? Não, quando você já nasceu, Ele já sabia que você ia ser dele, querido. Talvez 20, 30, 40 anos, tem gente que está entregando a vida depois de velho. A vida inteira Jesus segurou aquela vida, mesmo no pecado, porque Ele diz, Ele vai ser meu lá na frente, e o diabo não pode levar agora. Eu tenho um plano, porque eu sei que o coração dele vai se entregar. Então Jesus já segurou as nossas vidas, está segurando. E ninguém vai tirar você das mãos de Jesus.
Talvez o seu vizinho não vai com a sua cara, talvez os seus parentes não vai com a sua cara, sei lá. Às vezes está dentro de casa, pode acontecer. Alguém que te olha com desprezo, mas esse que morreu por você, ele fecha as mãos e diz: da minha mão ninguém vai te arrebatar, você é meu, você tem um valor, você foi comprado com meu sangue, o sangue puro que foi derramado naquela cruz. Amém, querido? Então, o que fica para nós nessa manhã é não mais sermos controlados pelas notícias e situações que nos rodeiam, pelas palavras que as pessoas vão falar e a gente vai ouvir, pelas reações e posições que as pessoas tomarão ou não contra nós. Eu vivo na minha posição, a minha posição é estar em pé diante do Filho de Deus o tempo todo, sempre preparado para toda boa batalha. Guerra nunca vai acabar. Vem para Jesus que sua vida vai ficar uma beleza. Não existe conto de fada, não é Bíblia. Alguém está pegando isso do conto de fada de algum lugar lá. A Bíblia diz: olha, vocês vão ter tribulação, vai ter problema, mas Jesus acaba falando assim: mas eu venci o mundo. Olha lá, querido, o ânimo está aí. Eu venci o mundo, gente, vocês também vão vencer. Tem tribulação para mim? Tem para vocês, vai ter para todo mundo. Aliás, tem para todo mundo, né? Mas eu venci o mundo. Fica firme, toma sua cruz, me siga e vai até o fim. Aí você vai ver o final da história da sua vida. Glória a Deus. Então leve uma vida baseada na sua posição em Cristo e não nas suas circunstâncias. Posição nos dá coragem, circunstância nos traz medo. Então, você tem que escolher o que você quer. Deus nunca, desde Gênesis, Deus nunca forçou ninguém a ir na escolha dele. Ele sempre colocava, né? Adão, está vendo essa árvore aqui? Ó? Todas as árvores, essa aqui é da vida. Se você comer, você tem vida enquanto você comer ela. Que esse fruto simboliza o próprio Cristo, né? Sem a gente comer Cristo todo dia, querido, a gente também não vive. A árvore da vida está aí, Adão. Também tem a árvore do conhecimento, o fruto do conhecimento do bem e do mal. Então Deus coloca e Deus fala: dessa você pode comer, dessa não coma, porque o dia que comer você vai morrer. Então Deus sempre coloca nas mãos do homem a escolha. A gente sabe a escolha de Adão. Deus tem colocado nas nossas vidas escolha. Acabamos de ler agora há pouco, quando Moisés fala lá das bênçãos e das maldições. E Deus vai falar assim: olha, ele diz assim: coloquei diante de vocês hoje vida e morte, bênção e maldição. Escolham vocês o que vocês querem para vocês. Aí a gente escolhe a coisa errada, e quando a coisa dá ruim, a gente vai reclamar com Deus. Deus fala: cabeção, você escolheu isso. Você não ficou na posição. Por isso que veio tudo isso. Então, nós temos escolhas para fazer na nossa vida. Nessa manhã, Deus trouxe uma palavra para você escolher. Se você quer continuar vivendo pelas circunstâncias do mundo, dependendo do governo, dependendo do prefeito, dependendo, não que a gente menospreze, né? Claro, a gente tem que orar por eles, mas nunca esperando do homem, querido. Sempre esperando de Deus. Eu posso ir no médico? Posso, não é pecado. Mas nunca espere do médico, sempre espere de Deus. Deus é a notícia final, Ele é o que bate o martelo por último. E amém. Glória a Deus. Ele é a nossa posição. A Bíblia diz, tem um salmo que tirou-nos de um tremedal de lama, tremedal, né? Não é tremendal, tremedal de lama, e nos colocou sobre uma rocha, firmou os nossos joelhos e os nossos passos. Então, é nessa posição que nós temos que ficar, na rocha, com os joelhos fortes, passos fortes, firmados na rocha. Nessa posição, nós nunca perderemos. Eu não vou dizer que nessa posição você nunca terá lutas, guerras e batalhas, mas estou dizendo que nessa posição você sempre vai vencer, porque o nosso general é Cristo e é Ele que vai à nossa frente. Tudo que Deus coloca para o homem fazer, tudo que Deus chama para o homem fazer, olha que lindo que é. Deus chama, Deus convida, mas Ele diz: eu vou na frente, tá? E é Ele que vai à frente. Nós vemos isso na história, né, do povo no deserto. Deus ia à frente. Eles paravam porque Deus parava, Deus cobria eles o tempo todo, Deus está junto.
E você nunca dê um passo se Deus não der primeiro. Porque a palavra para o povo de Israel era assim: quando a nuvem se levantar e começar a andar, vocês também andam. E você não vê nenhuma vez que o povo se levantou e foi primeiro que a nuvem, porque eles iam morrer, a nuvem ia ficar para trás. Então, quando Deus der um passo, você pode dar outro atrás. Quando der o segundo, você dá o segundo. Quando Deus parar, você para. Mas nunca, por isso que eu digo, fique na sua posição. Amém. Glória.